Capítulo 10. Bondade sem limites. Toda alegria do mundo brota do desejo que os outros sejam felizes, e todo sofrimento deste mundo vem de desejar apenas a própria felicidade. Santideva. Se ter compaixão é desejar que os seres não sofram, ter bondade é querer que sejam felizes. A compaixão é, acima de tudo, uma reação ao sofrimento, mas a bondade é manifestada em qualquer situação, mesmo quando os outros estão bem. É expressa principalmente de maneiras sutis, cotidianas, como oferecer uma boa gorjeta, ler outra historinha para uma criança, mesmo que você esteja cansado, ou dar passagem a outro motorista no trânsito. A bondade contém em si generosidade e ternura, podendo ser manifestada por meio de uma atitude gentil, com estranhos ou pelo amor profundo que se sente por um filho ou companheiro. A bondade traz as pessoas para o círculo do nós e alimenta o lobo do amor. Ela depende de princípios e intenções pré-frontais, entre aspas, recompensas e emoções límbicas, entre aspas, neuroquímicos como ocitocina e endorfinas e excitação do tronco cerebral. Esses fatores concedem a você inúmeras maneiras de cultivar a bondade, prática da qual trataremos nesse capítulo. Desejar o bem para os outros. Costumo trabalhar com crianças e passei muito tempo em escolas. Adoro essa frase que vi uma vez em um quadro num jardim de infância. Seja legal, compartilhe seus brinquedos. Essas são ótimas intenções para ser bom, e não é necessário muito mais do que isso para orientar sua vida. Todas as manhãs, estabeleça a intenção de ser bom e amoroso ao longo do dia. Imagine a sensação maravilhosa de ser gentil com as pessoas e incorpore esses sofrimentos como gratificações que naturalmente direcionarão sua mente e seu cérebro para a bondade. Os resultados se propagarão ao seu redor. Uma maneira de manifestar boas intenções é por meio de votos tradicionais como estes, os quais podem ser pensados, escritos ou cantados. Que nada de mal lhe aconteça, que você seja saudável, que seja feliz, que leve a vida com tranquilidade. Se quiser, eles poderão ser modificados, usando quaisquer palavras que evoquem fortes sentimentos de bondade e amor, como que esteja protegido dos males internos e externos, que seu corpo seja saudável e cheio de vida, que realmente encontre a paz, que você e todos aqueles que ama tenham prosperidade, que tenha proteção, saúde, felicidade e paz. Você também pode ser bastante específico, que consiga o tão sonhado emprego. Susana, que sua mãe a trate com carinho, que você faça uma bela jogada no campeonato, Carlinhos, que eu e minha filha façamos as pazes. A prática da bondade se assemelha à da compaixão de diversas maneiras. Envolve tanto os votos quanto os sentimentos. No cérebro, a bondade mobiliza as redes pré-frontais de linguagem e intenções, bem como as redes límbicas de emoções e recompensas. Ela invoca a equanimidade para manter o coração aberto, sobretudo diante de uma grande dor ou provocação. A bondade é para todos, todos aqueles considerados como nós em seu coração. Há 5 tipos de pessoas com as quais você pode ser bom: benfeitoras, amigas, neutras, difíceis e você mesmo. Quando uma pessoa é gentil com alguém, também é beneficiada. A sensação é boa e encoraja os outros a tratá-la da mesma forma. Você pode ainda ser gentil com partes do seu ser. Por exemplo,
Tratar bem a criança que vive no seu interior é algo comovente e poderoso. Isso pode ser feito com características suas, que você gostaria que fossem diferentes, como a necessidade de chamar atenção, uma deficiência de aprendizado ou um medo relacionado a determinadas situações. Meditação da bondade. Você pode meditar sobre a bondade. Isso desperta uma sensação que é mais substanciosa do que a respiração e, portanto, facilita a concentração para muitas pessoas. Uma opção é expressar seus votos bons com orações específicas, como as da sessão anterior, e então dizê-las mentalmente uma a uma, no mesmo ritmo da respiração. Por exemplo, uma oração por respiração. Outra possibilidade é usar as orações mais como uma orientação, voltando a elas caso se perca em outros pensamentos. Enquanto isso, continue a se assentar no sentimento de bondade, em que a boa vontade, a generosidade e o carinho não têm limites. Esse sentimento pode ser usado para aprofundar a concentração. Em vez de ficar absorto na respiração, você mergulha na bondade, e a bondade toma conta de você. Deixe isso entrar em suas memórias implícitas, costurando com suas linhas graciosas o tecido da sua existência. Quando você tenta ser legal com alguém de categoria pessoa difícil, é normal encarar essa atitude como um desafio. Primeiro, estabeleça certa calma, estabilidade e amplidão na mente. Então, dedique-se a isso, começando por uma pessoa que seja moderadamente difícil para você, como um colega de trabalho que é meio irritante, mas que também tem qualidades. Praticar o bem no dia a dia. Ao longo do dia, imprima deliberadamente a bondade em suas ações, em seu discurso e, acima de tudo, em seus pensamentos. Tende a estimular mais abordagens de bondade nos filminhos que passam em segundo plano em sua mente, no simulador. Quanto mais as redes neurais do simulador disparam com mensagens de bondade, mais arraigado se torna em seu cérebro tal sentimento e tal postura perante os outros. Experimente manifestar bondade a alguém por um determinado tempo. Pode ser um parente por uma noite ou um colega de trabalho durante uma reunião e veja o que acontece. Seja bondoso consigo também e note a sensação que isso lhe traz. Meu mestre Jack Corfield às vezes incentiva as pessoas a dedicar 1 ano de bondade a si mesmas, uma prática poderosa. Um chamado para o amor. Em qualquer fé e tradição, todo grande mestre nos diz para sermos amorosos e gentis. Bondade não é ser legal de formas sentimental ou superficial. É um destemido e apaixonado esforço por todas as pessoas e coisas, sem exceções. O amor é a joia do lótus e é tão importante quanto a sabedoria. O amor é uma experiência intensa por si mesma, como pode ser visto na referência que Buda faz à libertação da mente por meio da bondade. Como transformar a hostilidade em boa vontade? É relativamente fácil ser bom quando os outros o tratam bem, ou pelo menos não o prejudicam. O teste de fogo é ter tal atitude mesmo quando você é desrespeitado. Os contos Jataka descrevem as supostas vidas passadas de Buda como diversos animais. Para dar um exemplo de bondade incondicional, adaptei uma história em que ele é um gorila. Certo dia, um caçador adentrou a floresta, perdeu-se e caiu em um buraco profundo, do qual não conseguia sair. Ele gritou por socorro durante dias, ficando cada vez mais faminto e fraco. Enfim, o Buda gorila o ouviu e foi até lá. Ao ver as paredes íngremes e escorregadias da cavidade, o gorila disse ao homem:
Para tirá-lo daí com segurança, primeiro vou rolar pedras aí dentro e praticar com elas. O gorila rolou diversas pedras para dentro do buraco, uma maior que a outra, e tirou todas de lá. Finalmente, chegara a vez do homem. Após subir com dificuldade, segurando-se em rochas e trepadeiras, ele tirou o homem de lá e, com a última força que lhe restava, saiu do buraco. O homem olhou ao redor, muito feliz por ter sido salvo. O gorila ofegante deitou-se ao seu lado. O homem disse: "Obrigado, gorila. Você pode me guiar para sair dessa floresta?" E o gorila respondeu: "Claro, homem, mas primeiro preciso dormir um pouco para recuperar a energia." Enquanto o gorila dormia, o homem o observava e começou a pensar: "Eu estou com muita fome. Sou capaz de descobrir como sair dessa floresta por conta própria. Ele é só um animal. Eu poderia bater uma dessas pedras na cabeça dele, matá-lo e comê-lo. Por que não?" Então, o homem ergueu uma das pedras o mais alto que conseguiu e atirou-a com força na cabeça do gorila. O gorila gritou de dor e sentou-se rapidamente, atordoado com a pancada, com sangue escorrendo pela face. Quando olhou para o homem e percebeu o que havia acontecido, lágrimas brotaram em seus olhos. Ele balançou a cabeça com tristeza e disse: "Pobre homem, agora você nunca será feliz." Reflexões sobre boa e má vontade. Essa história sempre me emocionou muito. Ela nos dá muito o que pensar. Boa vontade e má vontade têm a ver com intenção. A vontade é para o bem ou para o mal. O gorila tinha a intenção de ajudar e o homem de matar. Essas intenções são expressas por ações e inércia. Palavra e proeza, e principalmente pensamentos. Como você se sente quando percebe que alguém o está fulminando em pensamento? Qual é a sensação de fulminar alguém? O rancor roda um monte de filminhos no simulador, aquelas histórias de ressentimento em relação a outras pessoas. Lembre-se, enquanto o filme estiver passando, seus neurônios estão disparando juntos. A má vontade tenta justificar a si mesma. Ele é só um animal. No momento, a racionalização parece plausível, como os boatos de grima-língua de cobra em O Senhor dos Anéis. Só mais tarde percebemos como enganamos a nós mesmos. A bondade do gorila foi a sua própria recompensa. Ele não foi tomado por raiva ou ódio. A primeira flecha atingiu, na forma de uma pedra. Não havia por que acrescentar injúria ou sofrimento como a segunda flecha de rancor. O gorila não viu necessidade de buscar desforra. Ele sabia que o homem nunca seria feliz em decorrência de seus atos. Stephen Gaskin compara o karma com o ato de lançar bolas de golfe dentro de um box. Muitas vezes, nossas tentativas de vingança se colocam no caminho de bolas que já estão ricocheteando de volta para a pessoa que os lançou primeiramente. Deixar o rancor passar não significa passivamente ou permissivamente. O gorila não foi intimado pelo homem e encarou o ato como aquilo que realmente foi. Há muito espaço para a confrontação e para ações eficazes, sem se deixar levar pelo rancor ou pela hostilidade. Pense em Mahatma Gandhi ou em Martin Luther King Jr. Na verdade, com uma mente escrupulosa e um coração pacífico, suas ações provavelmente terão mais efeito. Como domar o lobo do ódio? Aqui há inúmeros métodos para cultivar a boa vontade e abandonar o rancor. Você, naturalmente, ficará mais atraído por uns do que por outros. A questão não é por todos em prática,
mas saber que você tem muitas maneiras de amansar o lobo do ódio. Cultive emoções positivas. De um modo geral, alimente e desenvolva emoções positivas como felicidade, satisfação e tranquilidade. Por exemplo, vá atrás de coisas que o deixem feliz e absorva o que há de bom sempre que possível. Sentimentos positivos acalmam o corpo, tranquilizam a mente, criam um escudo contra o estresse e promovem relacionamentos estimulantes. Tudo isso diminui a má vontade. Saiba o que deixa a ponto de explodir. Esteja ciente dos fatores que ativam seu sistema nervoso simpático, SNS, como estresse, dor, preocupação ou fome, e consequentemente as mune para a má vontade. Tente neutralizar essa munição logo no início. Antes de falar, jante, tome um banho, leia algo inspirador ou converse com um amigo. Pratique a não hostilidade. Não discuta, a menos que seja realmente necessário. Tente não se deixar levar pelo turbilhão mental das outras pessoas. Considere a turbulência neurológica que está por trás de seus pensamentos, a complicadíssima dinâmica e predominantemente arbitrária agitação de circuitos neurais momentâneos em coesão e depois em caos. Ficar perturbado com os pensamentos alheios é como aborrecer-se com os borrifos de uma cachoeira. Desassocie seus pensamentos dos das outras pessoas. Diga a si mesmo: ela está ali e eu estou aqui. A mente dela não tem nada a ver com a minha. Tenha cuidado ao atribuir intenções. Tenha cuidado quando atribuir intenções a outras pessoas. As redes pré-frontais da teoria da mente atribuem intenções o tempo todo, mas frequentemente estão erradas. A maior parte do tempo, você é apenas uma ponta na história das outras pessoas. Não é o alvo delas em particular. Veja essa parábola do mestre taoísta Chuang Tzu, revista por mim. Imagine que você está navegando num rio, relaxado, quando de repente um forte baque contra a lateral da canoa o lança para a água. Atordoado, você sobe à superfície e vê que 2 adolescentes com snorkels passaram sorrateiramente e derrubaram. Como você se sente? Agora, imagine tudo ocorrendo da mesma maneira. A canoa, você sendo arremessado na água. Só que dessa vez, ao subir à superfície, você vê que uma imensa tora submersa atingir em cheio a embarcação. E agora, como se sente? Para a maioria das pessoas, a segunda situação não é tão ruim. A primeira flecha foi lançada, você foi jogado ao rio, mas não há necessidade de flechas secundárias em forma de ofensa ou raiva por ter sido escolhido como vítima. Na verdade, muitas pessoas são como toras. É uma atitude sábia desviar delas se possível, ou amenizar o impacto, mas elas não estão mirando em você. Considere também os muitos fatores rio acima que as levaram a agir de determinada maneira. Ver a seguir o exercício, as 10.000 coisas. As 10.000 coisas. Faça esse exercício no ritmo que achar melhor, com os olhos abertos ou fechados. Relaxe e acalme a mente, concentrando-se na respiração. Pense em uma situação em que alguém o ofendeu ou foi injusto com você. Esteja ciente de suas reações a essa pessoa, especialmente das mais profundas. Procure qualquer rancor em seu íntimo. Agora, pense com cuidado nas diversas causas, as 10.000 coisas que levaram essa pessoa a agir de tal maneira.
Considere fatores biológicos que possam tê-la afetado, como dor, idade, temperamento ou capacidade de entendimento. Reflita sobre a realidade dela: raça, sexo, classe social, profissão, responsabilidades, estresse diários. Leve em conta tudo o que sabe a respeito da infância dessa pessoa e de acontecimentos marcantes em sua vida adulta. Pense nos processos mentais, personalidade, valores, medos, fraquezas, esperanças e sonhos que ela possui. Considere os pais dela, com base no que você sabe ou é capaz de supor, e pese também os fatores que talvez tenham moldado a sua vida. Reflita sobre esses eventos históricos e outras forças contrárias que formaram o rio de motivos que corre pela vida dela hoje. Olhe para o seu interior novamente. Como se sente agora em relação a essa pessoa? E quanto a você, algo mudou? Sinta compaixão por você mesmo. No momento em que se sentir destratado, manifeste compaixão por você mesmo. É o primeiro cuidado com o coração. Experimente colocar a mão sobre a face ou o peito para estimular a experiência física de receber compaixão. Analise os gatilhos. Examine o que desencadeia sua má vontade, como a sensação de ameaça ou perigo. Veja isso de maneira realista. Será que você não tem uma reação exagerada ao que aconteceu? Será que não está dando importância demais a um único fator negativo no meio de tantos outros positivos? Analise o todo. Ponha o que quer que tenha ocorrido em um contexto. Os efeitos de muitos acontecimentos desaparecem com o tempo. Eles são parte de algo maior, que na grande maioria geralmente está bem. Pratique a generosidade. Use o que deixa irritado ou incomodado como uma forma de praticar a generosidade. Pense em deixar as pessoas usarem o que conseguirem. Vitórias, dinheiro, tempo, sucesso. Seja generoso com tolerância e paciência. Encare o rancor como uma angústia. Trate o rancor que sente como algo que gera sofrimento em você mesmo, para que se sinta motivá-lo a deixá-lo de lado. O ressentimento é ruim e afeta a saúde. Por exemplo, a hostilidade irregular aumenta o risco de doenças cardiovasculares. O rancor prejudica sempre aquele que o sente, mas muitas vezes não tem efeito algum sobre a pessoa que é alvo desse sentimento. Como dizem nos programas de 12 Passos, o ressentimento é um veneno que eu tomo, com a esperança que o outro morra. Avalie o rancor. Reserve um dia e examine de verdade até mesmo a menor pontinha de rancor que sente em relação a algo. Veja o que causou e que consequências teve. Conforte-se com a consciência. Tranquilize-se observando o rancor, mas sem se identificar com ele, vendo-o surgir e então desaparecer como qualquer outra experiência. Aceite a mágoa. A mágoa faz parte da vida. Aceite como verdade que as pessoas vão desrespeitá-lo, acidental ou propositalmente. É claro que isso não significa permitir que os outros o tratem mal ou deixar de se impor. Apenas aceite os fatos como eles são. Sinta a mágoa, a raiva, o medo, mas deixe que passem por você. O rancor pode ser uma forma de evitar encarar suas dores e sentimentos mais profundos. Afrouxe o sentido do eu. Experimente deixar para trás a ideia de que houve mesmo um eu, entre aspas,
que foi afrontado ou magoado. Veremos isso no capítulo 13. Diante do desrespeito, reaja com benevolência. Tradicionalmente, a bondade é considerado o antídoto perfeito para a má vontade. Sendo assim, enfrente o desrespeito com benevolência, em qualquer situação. Um conhecido sutra, ensinamento budista, estabelece um padrão elevado. Mesmo que bandidos estejam prestes a mutilá-lo barbaramente, membro por membro, com o serrote, você deve proceder dessa forma. Nossa mente permanecerá impassível e não preferiremos palavras perversas. Devemos permanecer compassivos para o bem-estar, com a mente de bondade, sem ódio interior. Quanto a mim, ainda não cheguei a esse nível, mas se é possível permanecermos tranquilos enquanto somos maltratados de maneira tão abominável, e como sabemos ter ocorrido com pessoas em circunstâncias extremas, é possível sim. Devemos ser capazes de agir assim, em situações de menor relevância, como quando levamos uma fechada no trânsito ou somos humilhados por um adolescente. Comunique-se. Sempre que necessário, expresse sua verdade e imponha-se com assertividade. Sua má vontade está dizendo algo. A arte é compreender a mensagem. Talvez a outra pessoa não seja um amigo fiel, ou você precise deixar seus limites mais claros, sem se deixar levar pela raiva. Tenha fé na justiça. Assim como na história do gorila, tenha fé em que os outros, em algum momento, sofrerão as consequências de seus atos. Não cabe a você puni-los. Não dê lições de moral com raiva. Entenda que algumas pessoas não aprenderão a lição, não importa quanto se tente. Então, por que criar problemas num esforço inútil e ensinar algo a elas? Perdoe. Perdoar não significa mudar sua opinião de que houve injustiças, mas sim abandonar a carga emocional associada às sensações de injustiça. Geralmente, quem mais se beneficia de seu perdão é você mesmo. Para aprofundar esse assunto, leia A Arte do Perdão, da Ternura e da Paz, de Jack Kornfield, e Forgive for Good, de Fred Luskin. Bondade para o mundo todo. Considerando nossa tendência antiga de fechar o campo do amor a um pequeno círculo de nós, rodeado pelos outros, é bom cultivar o hábito de expandir esse círculo, ampliá-lo basicamente de forma a abranger o mundo interior. Para fazer isso, aqui vão algumas sugestões. Expandir a categoria do nós. Descubra os processos mentais automáticos que o fazem identificar-se com um grupo em particular, como sexo, raça, religião, orientação sexual, tendência política, nação, e então considere membros de grupos diferentes como outros. Pense nas semelhanças entre nós e outros, e não nas diferenças. Reconheça que tudo está conectado, que nós engloba o mundo inteiro, que no final das contas o planeta é o nosso lar e que as pessoas que vivem nele são extensão de sua família. Crie categorias mentais que incluam você e pessoas que normalmente não fariam parte de seu grupo. Por exemplo, quando vir alguém numa cadeira de rodas, pense em como todos nós temos algum tipo de deficiência. Fique atento, sobretudo, aos processos inerentes de valorizar seu grupo e subestimar os outros. Note com que frequência essa valorização ocorre sem nenhum fundamento racional. Esteja ciente de como sua mente inferioriza os outros em relação a você. Concentre-se no que as pessoas dos outros grupos têm de bom. Pense nelas mais como indivíduos do que como representantes de um grupo, o que diminui o preconceito. Amenizar a sensação de ameaça. Fique atento a qualquer sensação de perigo.
Esse sentimento evolui para nos proteger em ambientes que eram muito mais perigosos do que os que conhecemos hoje. Pensando bem, qual é a probabilidade real de se ser prejudicado pelas outras pessoas? Obter benefício mútuo. Busque oportunidades para cooperar mutuamente com membros de outros grupos, fazendo negócios, compartilhando cuidados com crianças. Quando as pessoas dependem uma das outras para seu bem-estar e as têm como confiáveis e honradas, é mais difícil vê-las como inimigas. Enternecer o coração. Reflita sobre o sofrimento que muitas pessoas experimentam. Pensem também em como elas devem ter sido quando crianças. Isso ativará a ternura e a boa vontade que naturalmente seguimos em relação a crianças. Evoque o que sente quando está perto de alguém que o ama, o que estimula sua capacidade de se importar com os outros. Então, traga à mente a afeição por alguém que você considera parte de seu círculo. Isso prepara seus circuitos neurais para sentir o mesmo por alguém que seria do outro grupo. Depois, amplie o conceito de nós para incluir todos os seres vivos do planeta, como na meditação da bondade. O link da meditação da bondade segue abaixo na descrição desse vídeo. Capítulo 10. Pontos-chave. Se ter compaixão é desejar que uma pessoa não sofra, ter bondade é desejar que ela seja feliz. A bondade engloba generosidade e ternura, que amansam o lobo do ódio e alimentam o lobo do amor. Há diversas maneiras de fazer isso, entre elas, conceber a intenção de ser gentil, traduzir essa intenção em desejos positivos específicos, meditar sobre a bondade, concentrar-se em atos de bondade cotidianos e usar o amor em si como guia. É fácil ser gentil quando os outros o tratam bem. O desafio é manter a mesma postura quando tratam mal, para preservar a benevolência em detrimento do rancor e da má vontade. É importante lembrar que a gentileza é em si a recompensa, que muitas vezes as pessoas sofrem as consequências de seus atos sem que tenham de agir e que é possível se impor sem cair na hostilidade. Há muitas maneiras de transformar má vontade em boa vontade e domar o lobo do ódio. Tenha cautela ao atribuir intenções aos outros. Não leve as coisas para o lado pessoal. Considere sua má vontade como algo prejudicial a você e do qual quer se livrar. Responda ao desrespeito com benevolência. Saiba se expressar e seja assertivo e perdoe. Aumente o círculo do nós para englobar tudo o que conseguir. Esteja atento às categorizações automáticas que fazemos em relação a nós e aos outros, e procure situações em que os outros façam parte de nós. Sempre que se sentir ameaçado, preste atenção e reflita se a ameaça de fato existe. Conscientemente, enterneça seu coração em relação aos outros e pratique o bem para o mundo todo. No próximo vídeo, entraremos na parte 4, Sabedoria, com o capítulo 11, Fundamentos da Atenção Plena.